Vocês inicialmente num momento histórico que nós tivemos no Estado de Israel, no ano de 1978, a Suprema Corte de Israel tem um caso, e esse caso inclusive é público, e ele pode ser acessado no site da Suprema Corte de Israel. No caso, esse site ele tem tanto em inglês quanto em hebraico. Ele é um caso de número 563 do ano de 77. E esse caso, para quem tem um conhecimento mais aprofundado da história do judaísmo messiânico internacional, sabe que nessa época foi muito noticiado dentro da comunidade judaico-messiânica, principalmente Estados Unidos e Europa, que é chamado caso de Dorfingler. No caso, quem que é esta? É uma mulher chamada Esther. O nome civil dela era Eileen, mas o nome judaico dela era Esther. E em 1978 já existia a agência judaica em Israel com a lei do retorno, né? A lei do retorno já estava em vigência nessa década e ela é nascida de pais judeus, porém cria em Yeshua. Eu estou falando de 1978, queridos. E foi batizada numa igreja por um clérigo cristão ordenado. No caso, era uma igreja protestante tradicional. E embora ela mantivesse a cultura judaica na sua casa, na sua família, ou seja, ela cria em Yeshua, e ela mantinha as tradições judaicas. Ela não foi aceita, não foi amparada pela lei do retorno, sendo que ela era filha de pai e mãe judeus. E qual foi a justificativa que o juiz, o Dayan, dentro da agência judaica, deu para isso? Todos entenderam qual que é o caso aqui? Estamos falando de uma judia que cria em Yeshua. E ela não foi amparada pela lei do retorno por algum motivo. O nome do juiz é o rabino ultra-ortodoxo chamado Shamgar. Shamgar é o nome dele. E na sua decisão, ele escreveu o seguinte, eu peço que vocês atentem muito bem à justificativa que esse rabino deu por não ampará-la na lei do retorno. Ele escreveu o seguinte: para esta finalidade, que era convencer a corte de que ela era verdadeiramente judia, que no caso seria agraciada pela lei do retorno. Então, para esta finalidade, ela cometeu exageros com prolongados e tortuosos argumentos referentes a possibilidades de ser judia e que, ao mesmo tempo, acreditava em Jesus Cristo. Como se ainda vivêssemos no início do primeiro século da era cristã, como se desde então nada houvesse acontecido com relação à cristalização das estruturas religiosas e à separação do judaísmo de todos aqueles que escolheram outro caminho. Este foi o texto que foi a justificativa que esse rabino deu para não amparar a Esther na lei do retorno. E os irmãos, eu vou fazer a recapitulação aqui, porque vocês não estão lendo o mesmo texto que eu estou lendo aqui. O rabino menciona uma expressão chamada estruturas religiosas cristalizadas. Ele está colocando que houve uma cristalização
de estruturas religiosas, com certeza se valendo do judaísmo e do cristianismo, né, como sistema religioso, como duas religiões. E elas se distinguem. E por que ele mencionou isso? Porque, segundo a concepção dele, é impossível uma judia que crê em Jesus, ela deixa de ser judia e passa a ser cristã. Ela perde o seu status judaico, porque a sua crença em Yeshua não é somente crer no Messias de Israel. Crer em Yeshua para ele é ser cristã, é participar de uma outra religião. E assim, ele diz que ela foi ingênua em achar que hoje em dia ainda haveria uma abertura, que hoje em dia ainda haveria uma ponte entre cristianismo e judaísmo. Mas eu quero atentar aqui ao final da nota do Rabino Shamgar, e que ele menciona o seguinte: a separação do judaísmo de todos aqueles que escolheram outro caminho. E o interessante dele mencionar outros que escolheram outro caminho, né? Uma referência interessante que ele menciona. E eu digo para os irmãos no início desse shiur, de que justamente essas estruturas religiosas cristalizadas são o motivo da separação do judaísmo deste outro caminho, parafraseando o Rabino. Então a nossa tarefa como judeu messiânico é trazer essa barreira abaixo, é descristalizar essas estruturas e trazer uma consciência bíblica para o crente e para o judeu, né? Porque é interessante como muitos acabam não percebendo isso, mas sabem muito bem que, inclusive foi tema de discussão no momento, naquela década de 90, na verdade foi 80, né, em que se estava discutindo qual seria o nome do movimento, e alguns estavam levantando a proposta de se chamar judeus completos, né? Não ser chamado de judeu messiânico, mas ser chamado de judeus completos, porque se via que a fé em Yeshua somava a identidade judaica, não diminuía, e somava no sentido de completude. A fé em Yeshua me torna mais judeu, né? A fé em Yeshua me completa, porque se eu sou judeu e faço parte do povo do Eterno, e eu sou o povo do Eterno, o enviado do Eterno, eu vou aceitar, eu vou reconhecer, e este enviado é Yeshua, né? Mas quase todos nós, quando nos deparamos com o Novo Testamento, muitos já têm opiniões preconcebidas sobre os ensinamentos que estão contidos lá, né? Por que isto? Muito claro, né? Como a maioria de nós vem de um berço cristão, católico ou protestante, tanto faz, todos nós, ou a maioria de nós, cresceu ouvindo as parábolas de Jesus, cresceu ouvindo os ensinamentos de Paulo, muitos versículos que são colocados, né, naquela camisa da juventude, né? Você coloca ali atrás do teu carro, etc. Muitos versículos. Então existem opiniões que são preconcebidas. As pessoas, quando olham o Novo Testamento, olham já a partir do ponto de vista já formado, às vezes por algum líder religioso, né? Quando, na verdade, a primeira pergunta que nós deveríamos fazer, para termos de fato um exame cauteloso da Brit Hadashah, do Novo Testamento, é entender qual é a verdadeira identidade de Yeshua e dos apóstolos. Qual é a identidade de Yeshua e dos apóstolos? O cenário que nós temos na Brit Hadashah, no Novo Testamento, é o Senhor Yeshua na sua primeira vinda ao nosso mundo como judeu, como Yehudi,
os apóstolos e escritores do Novo Testamento sendo judeus ou pelo menos adeptos ao judaísmo? O ambiente que se passa, todas as narrativas da Brit Hadashah, é um ambiente judaico, repleto de sinagogas, escribas, mestres da lei, judeus de todas as origens, e ainda como uma sociedade templária, o Templo de Jerusalém. Por diversas vezes nós vemos o Novo Testamento mencionando Hag HaSukkot, que é... Quem responde? Festa dos Tabernáculos. Hag HaPesach, que é... E Hag Hanukkah, que é a única festa que vem escrito festa da dedicação. Pouca gente sabe o que seria essa festa da dedicação se não pesquisar um pouco. Cerimônias tradicionais do judaísmo, como o próprio Brit Milá, dos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Você já se depara com cerimônias judaicas. Brit Milá, circuncisão. O Pidyon Ben de Yeshua, o resgate do primogênito, realizado pelos seus pais. Isso até responde o caso que a gente estava conversando aqui. Mas ele não foi resgatado? Não foi resgatado. Yeshua foi resgatado, não precisa fazer outro Pidyon Ben de Yeshua. No capítulo 3, nós vemos um personagem chamado Yohanan Matbil, João Batista, e ele está simplesmente envolvido em todo o conceito de Mikveh Tevilá, um conceito extremamente profundo dentro da visão judaica, que virou nome de denominação. Enfim, e muitos outros. Agora, a grande questão que nós temos é a pergunta: por que essa visão judaica do Novo Testamento ela é tão rejeitada? E reparem que essa pergunta que eu estou construindo com os irmãos, ela é uma pergunta para ser atemporal. Ou seja, eu não estou vendo o cenário de hoje. Eu estou querendo entender o porquê da visão judaica do Novo Testamento ser rejeitada por 2000 anos. Em todos os cenários, países, etnias. Por que o pastor brasileiro, o pastor mexicano, o pastor árabe, etc., australiano, por que ele rejeita a visão judaica do Novo Testamento? Ou seja, com certeza, a resposta não pode estar simplesmente motivada por um fator cultural. Porque estamos falando de líderes religiosos que compartilham da mesma opinião, posição, que têm culturas opostas até. Então, com certeza, esse motivo não é um motivo cultural. Mas, logo nós vamos perceber, a bem da verdade, que existe um certo benefício. E agora sim, falando das estruturas cristalizadas. Então, existe um benefício para o cristianismo, existe um benefício para também o judaísmo de existir essa resistência. Para o cristianismo, é benéfico existir essa resistência e também para o judaísmo. Para o cristão, posto que isso distancia o crente de qualquer relação dos ensinos de Yeshua e dos apóstolos com os conceitos judaicos. Então você simplesmente transforma os rituais judaicos, as mitzvot da Torá, que faziam parte da tradição judaica, e você vai chamar, eu até perdi o nome aqui agora, mas existe um nome que a Igreja Católica dá para a cerimônia da ceia, para a cerimônia do batismo, as Eucaristias. Quer dizer, não é mais mitzvah, é Eucaristia. Não? Mas por que não apresentar a Páscoa como sendo o real pano de fundo da ceia do Senhor? Por que não se ouve a Páscoa como sendo esse real pano de fundo? Por que não se menciona os capítulos de Levítico, que são totalmente preenchidos sobre as imersões rituais? Por que não se menciona esses capítulos de Levítico como sendo pano de fundo da imersão de João Batista? Né? Para o judeu, e aqui eu digo o judaísmo, né?
tradicional, isso é benéfico, porque vai distanciar o judeu de enxergar o Novo Testamento como também sendo um livro judaico, repleto da judaicidade de Yeshua e dos apóstolos. Ou seja, o judeu, e aqui eu estou generalizando, eu sei que existem judeus e judeus, mas, em geral, as primeiras informações que você ouve dentro de uma comunidade judaica religiosa sobre o Novo Testamento não é que o Novo Testamento conta a história de um judeu. Você não ouve isso. Você não ouve que o Novo Testamento é um livro aconselhável para ler, né? Muito pelo contrário. Nós vemos, inclusive, obras históricas dentro do judaísmo, uma delas, o Toldot Yeshu, que é uma proposta de uma pseudo-biografia, pseudo-evangelho, né? De Yeshu, no caso Yeshua, querendo recontar a história de Yeshua, menosprezando, depreciando a visão do nosso mestre. Então, nesse Toldot Yeshu é elaborado, por exemplo, o fato de Miriam ter sido estuprada por um soldado romano, né? De Yeshua ser um filho bastardo. Então, neste livro, e reparem que é um livro, obviamente, produzido na Idade Média, mas não o livro, mas os pensamentos que estão contidos nesse livro estão capilarizados nas comunidades judaicas. Quando você ouve qual é a história de Jesus ou a história de Yeshua contada pelos rabinos, ela é totalmente diferente, e aqui rabinos tradicionais, ortodoxos, é totalmente diferente do que está no Novo Testamento, na Brit Hadashah. E aqui eu tinha lido quase que uma parábola, né, vamos chamar assim, que tenta figurar esse cenário, porque parece como... Na nossa mente parece ser como um quebra-cabeças, né? O crente tem Yeshua, mas não tem Torá. O judeu tem Torá, mas não tem Yeshua. Então por que a gente não põe um do lado do outro e a gente soma as partes? Né? Na nossa mente parece ser uma coisa tão simples. E aqui, no caso, eu vou lançar a mão da parábola, né? E a gente vai entender o significado dela. Esse cenário é comparado a dois jovens amigos que, por algum motivo, discutem e desfazem a sua amizade por longos anos, chegando à idade em que ambos têm filhos e, sem saber, matriculam os seus filhos numa mesma escola. Por fim, num evento escolar, descobrem que ambos os filhos são os melhores amigos no colégio, exatamente da forma que os seus pais eram no passado. O que fazer? A amizade sincera dos filhos, somada à experiência de vida que eles ambos obtiveram ao longo dos anos, provoca a reconciliação de ambos finalmente. Porque a pergunta que um poderia fazer ao outro é: por que persistir na inimizade? Os nossos filhos são melhores amigos e essa é um bom momento para a reconciliação. Todos captaram aqui a parábola? E, refletindo sobre ela, e aqui, obviamente, uma parábola ela não tem uma interpretação fixa, mas nas minhas reflexões sobre esta parábola, a escola seria o momento histórico atual. Nós estamos vivendo um momento em que estamos vendo judeus e cristãos que estão se voltando para o aprendizado das Escrituras, despidos das doutrinas cristalizadas pela história, permitindo-se moldar pela palavra do Eterno. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo único na história do cristianismo e na história do judaísmo. Se eu não me engano, foi o próprio rabino Maurício que mencionou aqui. Os rabinos estão postando vídeo no YouTube, né? 95% do público, vamos botar assim, é de não-judeus. Desde quando que o Goi procurou Torá com tanta força
ênfase, intensidade que nas gerações que nós estamos vivendo. Né? E por outro lado, quando que... E aqui eu vou dizer das igrejas evangélicas, né? Vamos restringir um pouco. Quando que as igrejas evangélicas viram um cenário dos seus membros tendo predisposição a estudar as Escrituras, a questionar dogmas, questionar paradigmas, ter uma nova visão das Escrituras. Quando isso? Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de reconciliação.